Olá, hoje eu vou apresentar o segundo laboratório da disciplina de 611 do ano de 2005. Esse laboratório, o objetivo dele era basicamente construir um dicionário. Só que esse dicionário, ele teria que utilizar uma estrutura já definida pelo problema. Eu teria que, primeiramente, alocar um vetor e para cada posição do vetor, eu alocaria structs que teriam expressões e para cada expressão eu poderia ter outras structs que seriam significados. Ou seja, cada posição do vetor poderia ter várias expressões, então cada posição do vetor iria apontar para uma lista de expressões e dentro de cada expressão eu teria outra lista que seria uma lista de significados. Então basicamente esse lab é um vetor que aponta para listas de expressões que dentro dessas listas de expressões há listas de significados. O lab pedia para que a gente implementasse 6 funções. A primeira é carregar uma base de dados. Eu vou pegar palavras e significados e vou construir meu dicionário. A segunda é constar uma expressão, que é verificar se essa expressão existe e depois imprimir seus significados. Se a expressão não estiver no dicionário, eu tenho que imprimir nada consta. Eu tenho que ter uma terceira função, que é inserir um significado, que é inserir um significado para uma palavra que já exista, ou então, se a palavra não existe ainda, se a expressão não existe ainda, eu tenho que alocar essa expressão e alocar seu significado. Eu posso eliminar um significado, eliminar uma expressão e, por último, gerar a base de dados, que é basicamente eu vou imprimir meu dicionário, dado que ele vai ser o dicionário inicial com as modificações que eu for fazer ao longo do caminho. Nesse problema eu vou ter que ler, vou carregar o dicionário do arquivo Dicionita e depois disso eu vou realizar operações. Dado que a operação 1 é carregar a base de dados, a operação 2 é aquela segunda, que é checar se existe uma expressão. Operação 3, inserir significado. 4, eliminar significado. 5, eliminar expressão e 6, gerar a base de dados. Está aqui a main, de acordo com que cada expressão, do que cada operação deve fazer. Então, basicamente, essas são as funções. Eu não vou detalhar cada função especificamente. Vamos testar então o programa para ver o que acontece. Aqui está a Dicionita. Ele tem algumas palavras. A palavra, por exemplo, bizu, e seu significado é dica. A palavra mocado tem um significado pessoa muito calada. Novamente a palavra mocado, só que agora o significado é diferente, pessoa que não participa de nada. Por aí vai. Meu programa vai abrir esse dicionário e montar uma base de dados a partir dele. Aqui está a minha entrada. O que acontece nessa entrada? 20 vai ser o valor do n. Esse n é o que será utilizado para calcular a função hash de cada expressão. Tá aqui, a função hash ela é calculada a partir do somatório do valor de cada caractere da expressão e depois que eu faço o somatório eu pego o resto da divisão por n. Então aqui na minha entrada o n é 20, esse 16 é o número de operações e a partir daí são as operações. A operação 1, como a gente já viu, é carregar a base de dados. Então eu vou abrir o Dicionita, aquele Dicionita que eu mostrei, e vou construir um dicionário a partir dele. A operação 3, eu vou adicionar um significado. Nesse caso eu coloquei a palavra 19 e o significado minha turma. Como a palavra 19 não existe, ele vai criar a expressão 19 e já alocar o significado minha turma. Então vamos pensar como é que vai ser a saída. Eu criei esse txt para mostrar como deve ser a saída. Opa, perdão. Assim, na minha saída, vão ter que ter essas palavras e mais
mais a palavra 19 com o significado minha turma, porque eu acabei de chamar a função para colocar ela. Depois disso, eu uso a função 2, que é checar se tem uma expressão. Como eu já aloquei 19, então vai ter que imprimir minha turma, que no caso é o significado de 19. Aqui onde eu estou simulando, vai ter que aparecer minha turma. Perdão, minha turma. Esse TXT eu estou usando apenas para simular o que é que deve acontecer, o que eu espero que o programa faça de acordo com as instruções que tem no lab. Depois disso, eu vou eliminar a expressão câncer. Então, tá aqui, câncer perfeccionista, eu vou excluir porque ele não vai aparecer na minha saída. Depois ele vai verificar se tem a palavra fela. Como não vai ter essa palavra, eu não adicionei, não tinha no meu dicionário inicial, então ele vai imprimir nada consta. Depois a palavra bizu. A bizu tem no meu dicionário e com significado dica, então ele vai ter que imprimir dica. Aí depois eu vou alocar turma 19, não tinha ainda, e eu vou alocar essa expressão, então ele vai ter que aparecer no meu novo dicionário. Bizu, provas de anos anteriores, ou seja, vai ter que aparecer também esse significado. Eu estou colocando um novo significado para bizu. Ele vai ter que ser impresso junto com o que já tinha, que era dica. Novamente, turma 19. Eu vou alocar um novo significado para ela, vai ter que ser 6-1 na turma 18. Tá aqui, bizu, e o significado semaninha bizu. Com certeza, semaninha bizu. E aqui vai ter que sair também semaninha bizu. Depois eu checo se a expressão bizu está lá. Como está, ele vai ter que imprimir os 3 significados de bizu. Note que a função 2, checar a expressão, ela imprime todos os significados. Da vez passada só havia o significado dica, então só imprimiu dica. Agora vai ter que imprimir 3 significados diferentes. Depois ele checa se tem mocado. Como havia mocado, ele vai ter que imprimir esses 2 significados. Perdão. Aí depois disso eu vou retirar mocado e vou checar se tem mocado de novo. Como eu acabei de retirar, aí ele vai imprimir nada consta. Depois disso eu vou colocar a expressão 611, algoritmos e estrutura de dados. Então ele vai ter que aparecer no meu dicionário. Note que com essa entrada eu testo todas as minhas funções e vejo se está funcionando direitinho. Certo, por último é a base de dados. Ele vai imprimir na base de dados. O que é que vai acontecer? Eu usei esse bloco de notas para simular como eu espero que seja a minha saída. Dado que eu retirei mocado aqui, tem que sair. Dado que aqui vai ser meu novo dicionário, o dicionita vai ficar mais ou menos assim. Não, as palavras não vão ficar nessa ordem, elas não precisam aparecer nessa ordem. A ordem que vai dizer a função hash. E na minha saída.txt tem que aparecer isso, que são as funções, o que elas têm que dizer. Vamos aqui fazer o programa funcionar. Ele não imprime nada na tela, ele vai imprimir tudo em arquivo. Pronto, tá aqui. Dicionita. Tá do jeito que eu tinha esperado. Apareceu 611, sub eu não mexi, MTGH cancerizado,
Saiu a palavra câncer que eu eliminei, apareceu 19 e apareceu turma 19 com os significados que eu coloquei. Note que bizu só tinha dica, agora tem prova dos anos anteriores e semaninha bizu. Vamos lá pro saída.txt. Ó, vou comparar aqui com o que eu esperava que saísse no meu simulador. Minha turma, nada consta, dica, produção dos anteriores, semaninha bizu, pessoa muito falada, nada consta. Então bateu todos os resultados. O lab então cumpriu seu objetivo, que era fazer o dicionário, implementar as funções funcionaram como a gente esperava. Foi um lab basicamente para mexer com estruturas de dados, uma estrutura mais complexa, não é uma lista ligada, é um vetor que tem listas de listas, então tive que trabalhar bastante com ponteiro, pensar em cada caso, porque o lab especificava